Binder, eu lembro daquela época em que o mercado de venture capital no Brasil era muito, muito pequeno, né? A gente tinha literalmente meia dúzia de fundos e você foi o presidente da primeira associação do setor, né? A Isso, BCR, Associação Brasileira de Capital de Risco, né? Que é isso, antecessora da ABVCAP e que foi isso, fundada com o apoio do projeto Inovar da FINEP, né? Eu não lembro isso. exatamente o ano, isso foi o quê? Foi 2000? Você poderia falar 2000. rapidamente da história dessa indústria em nosso país? Sim, sim. Você imagina quanto eu posso devagar aí, né? Realmente foi em 2000, o que eu posso dizer é o seguinte, começou um grupo em torno de um mercado chamado Soma, né, que era um mercado de acesso, né, tipo Bovespa+, né, e Nasdaq, enfim, mercados de acesso. Então, a gente imaginava que a gente precisava atuar em tecnologia para criar um mercado desse tipo que pudesse ter retornos muito bons em termos de investimento bursátil, né, em bolsa. Então, esse grupo, pequenas empresas, grandes negócios, começou a falar sobre isso. E aí, em dezembro de 99, a gente tinha uns 10 caras, né, envolvidos. E aí, um dos caras chamava Roberto Hesketh, e ele era presidente do Banco Rothschild, né, aqui no Brasil. Então, o fato dele estar naquele grupo permitiu com que a gente alavancasse a BCR. Tá? Então, ao longo de 4 anos, a gente trouxe 82, 84 investidores para a BCR e nos tornamos interlocutores desse setor perante a economia brasileira, né? Então, acho que isso foi o mais importante que nós fizemos, porque a gente teve que introduzir um produto absolutamente desconhecido, venture capital, né? E a gente tinha que tratar de inovação, exponencialização, todas essas coisas que a gente fala hoje normalmente, naquele momento estavam no marco zero, né? E aí, graças a Deus, é, isso virou a BVCAP, né? O nome americano, que eu quis evitar na época da fundação, né? Mas aí ganhou o fato de que venture capital, todo mundo sabe o que que é, e capital de risco, né? Como diz um investidor de um grande fundo de pensão, ele disse que capital de risco é tudo que eu não quero, risco. Entendeu? Aí mudou-se o nome para Venture Capital e Private Equity, né? Coisa que eu sempre procurei evitar para não criar um americanismo, né? Enfim. Mas então um percurso muito bacana, né? Me deu muita satisfação. E aí, em 2004, eu saí e fui montar a Antera, né? E então, se eu tiver tempo, eu até te conto sobre Antera e sobre o mercado nacional. Mas eu acho que eu posso resumir o mais rapidamente possível o seguinte: em 82 houve uma iniciativa para tentar trazer o venture capital para o Brasil. Então, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, através de um dos seus braços, chamado International Finance Corporation, realizou um seminário no Brasil e aquilo começou uma primeira onda, né, de possibilidade de fazer venture capital no Brasil. E aquilo foi capitaneado na ocasião por um homem muito importante, que foi o primeiro diretor da CVM, ele criou a CVM, o Roberto Teixeira da Costa, né? Então foi feito um grande esforço nesse sentido. Ele montou um fundo, né, na época que era grande, né, e ele conseguiu durante um tempo um relativo sucesso, mas aí ele e o setor e todas as atividades foi derrotado pela instabilidade política, né, e pela hiperinflação. Você não pode fazer investimento de longo prazo onde há instabilidade política e hiperinflação. A economia tem que estar funcionando e a política também, né? Aí, em 94, veio o Plano Real, né, que trouxe estabilidade econômica, e o Tomás Tossa de Sá, que virou presidente da CVM, introduziu a Resolução 209, né, que era investimento em empresas emergentes, né? Então, aquilo deu a partida formal num órgão governamental regulatório que permitia e deu corpo, né, para essa atividade, né? Aí a coisa começou a andar
a FINEP começou a investir nos primeiros fundos. E aí, em 2003, na época que eu ainda estava na BCR, foi introduzida a 291, né? E a 291 tratava do capital de risco, ou venture capital, de uma forma muito mais ampla do que a 209, né? E introduziu uma série de melhorias, como cotistas diferenciados e, enfim, já com a prática, alguma prática existente, né, conseguiu-se criar uma regulação muito mais adequada, né? E aí isso foi até 2015, se não me engano, que entrou a 578, né? Então, hoje, os FIPs, Fundos de Investimento em Participações, são a espinha dorsal do que é o venture capital brasileiro, né? Só que, ao longo desse projeto, foram sendo criados fundos offshore, né? Então, esses fundos offshore são criados em paraíso fiscal, né? E áreas onde há um favorecimento fiscal, né? E aí o dinheiro que existe no mundo vai para esse paraíso fiscal e aí ele vem para o Brasil numa sistemática americana, vamos assim dizer, para não usar outro termo, né? Então, os caras operam como se estivessem operando nos Estados Unidos com os mesmos instrumentos que são utilizados lá, né? Aí investe no Brasil. Aí esses investimentos bancaram o que a gente pode chamar de copiar e paste, né? Copy and paste, né? Ou seja, tem um instituto chamado eBay, tem uma empresa chamada eBay nos Estados Unidos, né? Tem que existir também uma no Brasil, né? Vamos fazer uma empresa no Brasil, peixe urbano, né? Aí vai embora, né? Então, tem que existir uma delivery de comida, né? Então, né, tem o iFood, né, que aliás foi criado no Brasil, mas a ideia veio de empresas americanas. Então, esses investimentos são de baixo risco tecnológico. E aí tem um grande número de investidores que já ganharam muito dinheiro disso lá fora, né, nos mercados mais desenvolvidos, e eles investem aqui porque o mercado brasileiro é um grande mercado consumidor, certo? Então, hoje, a FIP concorre com os fundos offshore, né? O que é um problema político grave, entendeu? Porque a gente tem que criar um FIP que seja concorrente com o que está sendo feito offshore e cortar esse benefício que o paraíso fiscal tem para que isso não entre esse tipo de dinheiro para nós, porque quem está abdicando daquele imposto, né, não vai querer pagar imposto aqui, entendeu? Então, enfim, é um problema que a gente tem que resolver, né? Então é isso, André. Eu acho que eu não sei se eu atendi o que você queria, mas quero te falar que foi um enorme prazer, né? Muito bom. Guilherme, Obrigadão. olha, ter esses depoimentos, essas informações, a tua experiência compartilhada aí com o nosso público, eu só tenho a te agradecer aí por ter vindo. Tá ótimo, André. Muito obrigado. Tá? Um abraço grande. E você que nos assistiu, inscreva-se no canal da Inovação, dê um like e compartilhe esse vídeo. Até a próxima.